Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal hoje, sempre. Eu sou Catarina Martins, sou terapeuta, sou taróloga e é um prazer enorme estar aqui novamente falando com vocês, tá? Meus queridos, hoje nesse vídeo nós vamos conversar sobre um arquétipo que tem trago uma verdadeira transformação para minha vida, tá? Eu costumo sempre dizer que eu tenho 2 arquétipos que fez toda a diferença na minha vida. Foi o arquétipo da Cleópatra, né? A Cleópatra e a Pantera Negra. Esses 2 arquétipos fizeram uma verdadeira revolução na minha vida. Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu falo sobre isso, o vídeo está no canal, tá? Se eu lembrar, eu vou deixar o link para vocês aqui, ou no descritivo ou no primeiro comentário fixado, tá? Se eu não deixar, você pode deixar um comentário aí que eu deixo o link para vocês, tá? E vamos lá para o vídeo, sem mais delongas. O vídeo nada mais é, nada menos do que o arquétipo do corvo. Gente, existem muitos preconceitos, existe muito mito, muita lenda, muita coisa em volta desse arquétipo, tá? Muitos falam que ele ele é mau agouro, mau presságio, mas vamos entender um pouco sobre essa energia, a energia do corvo, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, contando a minha experiência, o que eu estou vivendo com esse arquétipo, tá? Eu não vou trazer para vocês aqui, o lado luz, o lado sombra, nada disso, tá? Eu vou trazer aqui a minha experiência, eu vou trazer o meu relato, entendam isso. Eu sempre vou estar falando daquilo que eu estou vivendo, tá? Eu não vou contar aqui o que já todo mundo na internet está falando, né? Eu vou trazer aqui a minha experiência para você. Bom, vamos começar. Como que esse arquétipo entrou na minha vida? Eu sempre deixo isso claro para vocês também. Eu não simplesmente dou a louca ou eu quero invento do nada de colocar um arquétipo, não sei o quê, porque eu tô precisando de... Não é bem assim. Os arquétipos, eles... Como que eu vou dizer? É como se eles me convidassem, sabe, para compartilhar comigo toda a sua sabedoria, toda a sua luz. Então, quando isso geralmente acontece, eu sonho, né? Eu sonho, quando é um animal, eu sonho com a figura, o animal, né? Eu começo a ver tanto o nome daquele animal, como começo a pegar o meu celular, quando eu vou abrir qualquer aplicativo, aparece algo relacionado àquilo, e quando eu vejo aquilo me chama a atenção, é como se eu fosse atraída para aquilo, entende? Não é uma questão de, eu vi na internet, vou ver se é isso mesmo. Não, eu não faço isso por curiosidade, porque se tem uma coisa que eu tenho muito respeito, é por isso, pelas energias arquetípicas, sabe? Eu não acho bacana a gente entrar em ressonância com a energia, com um arquétipo só por curiosidade, porque tá todo mundo falando que aquilo é muito bom. Eu não acho bacana isso, porque eu acho que tudo tem um tempo, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas acontecerem naturalmente. Entende? Sem forçar a barra, sem querer me induzir a algo. Eu deixo que as coisas simplesmente fluam. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Um dia, eu sonhei com corvos. Eu sonhei com corvos e... Ok. Quando eu abri meu YouTube, tinha um vídeo, um filme me chamou a atenção, em específico. Nesse filme, quando eu comecei a assistir,
A abertura dele, por ser um filme ligado à magia, a mistério, à bruxaria, essas coisas, ele começa com muitos corvos voando no céu, né? Aí eu assisti esse filme e sempre assim muito interessada, né, na figura do corvo, muito interessada nisso. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme que relata o fim da vida do rei Arthur, quando a irmã de Arthur, que é uma bruxa, né? Ela resolve se vingar dos cavaleiros, dos últimos cavaleiros que restavam. Porque os cavaleiros eles tinham separado, cada um caçado o seu, ido para né, viver sua vida. Eles tinham desfeito os cavaleiros da Tábua Redonda. Então, ela, para se vingar desses cavaleiros, o que ela fez? Ela se aliou, né, a um dragão. É tudo muito mito, muita lenda, tá? Ela se alinhou a um dragão e ela usou a magia dela associada com a magia do dragão e usou os filhos do dragão, né, para se vingar, porque ela queria o Lancelot e o filho dele, porque o Lancelot tinha um filho com a rainha que era a esposa do rei Arthur. É uma coisa muito interessante. O enredo é interessante. Então, assim, eu via os corvos. Ela usava os corvos, né, para rastrear as pessoas, né? Então eu assisti esse vídeo todo, muito interessante e tal, e passou. Aí depois, deitada, eu fui dormir normal, como faço todo dia. Terminei meus trabalhos, tomei banho, organizei, coloquei as crianças na cama, arrumei a cozinha, fiz tudo como eu sempre faço e fui dormir. Eu fui deitando, sabe quando você está começando a dormir, que dá aquele cochilo? Eu ouvi o barulho de um corvo. Eu acordei, sentei na cama e falei, nossa, corvo? Mas no Brasil nem tem corvo. Aí eu fiquei tentando ouvir, apurando o ouvido, não ouvi mais nada. Aí eu fui, deitei. Aí no outro dia eu entendi. Aí eu comecei a estudar sobre o arquétipo do corvo. Entende? Eu vou pesquisar sobre isso. E para minha surpresa, tem muitos vídeos na internet de pessoas que falando sobre esse arquétipo. Tem pessoas falando luz e sombra, tem pessoas contando a experiência, tem as pessoas que é a favor, tem as pessoas que é contra, como tudo nesse mundo, né? E eu gosto de ouvir tudo o máximo possível daquilo. Então eu fui assistir um documentário falando sobre o corvo, que o corvo é um animal muito inteligente, é um animal monogâmico, tá? Que ele escolhe uma parceira e fica com ela até o fim da vida. Quando o parceiro ou a parceira morre, ele ou ela, o que fica, pode escolher um outro parceiro, mas a maioria em si prefere continuar sozinho. Que eles vivem em bando, que eles reconhecem o seu bando, são os animais que estão sempre em alerta. Eles também na mitologia são considerados os mensageiros dos deuses, né? Ele é um animal que ele enxerga outras dimensões. Ele está aqui, mas ele trafega entre as dimensões. Ele não tem problema nenhum em lidar com as dimensões. É um arquétipo que, quando você está em ressonância com esse arquétipo, automaticamente você vai tornar uma pessoa com uma visão espiritual, sua visão espiritual, o seu chakra do terceiro olho, ele vai se abrir, ele vai se expandir. Então você vai ver além do que aparenta aqui. Você vai ver além dessa terceira dimensão. Você vai ver coisas, você vai ouvir, que é uma audição mais apurada também. Você vai ver a intenção das pessoas.
sabe? A verdadeira intenção das pessoas. Você vai estar um tanto quanto mais alerta, sabe? Você vai estar mais alerta. A sua inteligência vai estar mais apurada, a sua criatividade estará mais apurada também. É um animal, assim, a sua intuição, ela fica, a intuição, ela fica a mil, sabe? Mas tem a questão também o seguinte, que você entenda, você vai ver tudo. Você não vai escolher. Não, eu só quero ver Arcanjo do Bumbum Dourado. Sinto muito. Não é assim. Você vai ver tudo, literalmente tudo. Tudo mesmo. E isso, para mim, que sou bruxa, é ótimo, é perfeito, é maravilhoso, entende? É maravilhoso, mas também tem os prós e os contras, sabe? Porque numa leitura de tarô, por exemplo, você vai ver coisas, você vai ver situações que talvez você não esteja preparado para aquilo. Entende? E tem mais uma coisa, não é isso, você não vai ver a respeito só das outras pessoas. Você vai ver mais a seu respeito do que de outras pessoas. Porque também é um arquétipo que te leva ao autoconhecimento, sabe? É você enxergar as suas sombras. Como o arquétipo da Pantera Negra, que, né, nos leva a ver as nossas sombras, a confrontar os nossos medos, o Corvo ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai nos colocar de frente com os nossos preconceitos, com as nossas crenças, com as nossas sombras, os nossos medos. Então é um arquétipo que, para você estar em ressonância com esse arquétipo, é extremamente importante que você tenha consciência disso e que você esteja muito bem estruturado mentalmente para você relacionar com esse arquétipo. Entende? A partir do momento que eu entrei em ressonância com esse arquétipo, as minhas leituras de tarô, elas ficaram muito melhores, é óbvio. Mas também, nesse momento que eu estou conversando com vocês aqui agora, né? Nós estamos no dia... Hoje é dia 28 de dezembro de 2024. Nesse exato momento, eu precisei suspender os trabalhos energéticos que eu faço. Com leituras de tarô, por exemplo. Até mesmo as leituras para aqui para o canal, elas precisaram ser suspensas por isso. Porque quando eu faço uma leitura para uma pessoa, eu estou lidando com o campo energético daquela pessoa. Entende? Mas quando eu faço uma leitura num canal aberto, igual esse aqui, para muitas energias, uma leitura geral, são muitas energias para mim estar lidando. Entende? Aí tinha vezes que eu terminava a leitura extremamente estressada, nervosa, agitada, e aquele agito de eu sentir meu coração, sabe? E eu não sabia o que está acontecendo, por que eu estou assim, tá tudo certo na minha vida, até eu entender que eu estava pegando aquele agito, aquilo do coletivo. Eu terminava extremamente cansada, tinha dia que eu terminava as leituras e parecia, gente, um cansaço, uma sonolência terrível. Sabe? E eu, cara, mas como assim se eu dormi bem à noite? Sabe? Mas eu dormi muito bem à noite, por que eu tô assim? Então foi onde eu compreendi isso, né? E por quê? Ah, mas por que que você não... Por que que eu não escolhi, sabe? Desativar o arquétipo e continuar no processo das leituras? Porque eu preciso entender essas energias e aprender a trabalhar com isso. Porque se esse arquétipo, ele me procurou agora, é porque é nesse momento que eu preciso trabalhar com isso. Este é o momento exato para mim aprender a lidar com essas energias.
Eu entendi isso. Então, o que eu fiz? Falei, olha, né? E também muito bem aconselhada pela minha intuição, né? Pelos meus mentores. Vou suspender por um tempo as leituras e vou aprender com essa energia, vou ver tudo que eu preciso ver, vou aprender a lidar com essa situação. Porque existe uma questão de você precisar também a se proteger. Eu trabalho no campo espiritual, eu trabalho com energias. Então existe essa necessidade de que eu me proteja, que eu blinde o meu campo energético. Para quê? Para que eu não fique pegando tudo, né, do coletivo. Então eu falei, olha, é interessante esse arquétipo, eu vou ficar com ele até que seja necessário, porque eu nunca dispenso um arquétipo porque eu não soube lidar com a energia ou porque traz catarses, tá? É um arquétipo de catarses também. Eu senti muita dor de cabeça, muito enjoo, sabe aquela coisa do estômago não tá legal mesmo, entendeu? E eu entendi tudo isso, que era por causa dessa energia, porque o corvo também, ele também é faxineiro. Ele é um animal de limpeza, assim como o abutre. Entende? Ele é de limpeza. Ele vem para limpar, para purificar. Então, quando se está em ressonância com esse arquétipo, precisa entender isso. Então, é óbvio que você vai ter catarses, é óbvio que você vai ter, né? Vai ter ali os seus momentos de limpeza, de purificação. Entende? Então, esse arquétipo ele é excelente, ele é muito bom para isso. Se você trabalha, por exemplo, com o tarô, é um excelente arquétipo, porque o corvo também, né, ele ajudava as bruxas, né, nas suas magias. Ele ajudava as bruxas nos seus trabalhos, nos seus banhos, em tudo que elas faziam, né? Então é um arquétipo assim de muito bom mesmo, excelente, mas é um arquétipo que traz muita revelação. Ele traz muitas situações, você vai enxergar coisas, gente, sério, eu acabei vendo coisas de pessoas que, poxa vida, eu falava, cara, essa pessoa era minha brode, como diz o outro, né? Não tem um carinho que fala, ela é meu brode. Essa pessoa era minha brode, digamos assim, sabe? Era aquela pessoa que não, velho, eu falava, não, aqui é comigo, amiga, a gente... Então, assim, foi me mostrar, eu simplesmente vi o outro lado da moeda, entende? Então eu entendi o seguinte, que olha, sabe quando você vê uma pessoa e ela conversa com você, mas as palavras dela não ressoam com a verdade sobre ela, com a verdade daquilo que ela pensa em relação a você, sabe? E foi quando eu novamente comecei a me afastar de muitas pessoas, de muitas situações, sabe? Cortei alguns hábitos que eu tinha, sabe? Incluindo essas pessoas. E eu entendi também que é o seguinte, as coisas são como elas são, entende? As coisas são como elas são. Não adianta você fazer um julgamento, não adianta você ficar com raiva, não adianta você querer bater de frente. Você precisa simplesmente se recolher, se proteger. Foi um arquétipo que me ensinou muito sobre o autocuidado, sabe? Sobre me proteger. Esse arquétipo ele me ensinou muito isso, sobre me proteger, sobre preservar a minha energia, sabe?
ter a inteligência de saber o seguinte: olha, as pessoas são o que elas são e tá tudo bem, tá tudo certo. Se não dá certo comigo, se não ressoa comigo, ok, eu agradeço, mas eu deixo ir. Eu vivo e deixo viver, entende? Eu não fico tentando forçar relacionamento, eu não preciso brigar para interromper um relacionamento, eu preciso simplesmente tirar o foco daquela situação e focar em mim, ok? O que em mim ainda ressoa com essa atitude? Se algo em mim ressoa com essa atitude, eu descrio e desfaço isso agora. Entende? E sigo a minha vida, eu trabalho em mim, cuido de mim. Então o Corvo ele fala muito sobre o autocuidado também. Ele fala muito sobre o autocuidado, sobre você se proteger. Entende? Você entender o Corvo de todos os animais, de todos, né? Ele é o que mais entende sobre terceira dimensão e outras dimensões. Porque ele vê, ele trafega entre as dimensões. Entende? Ele sabe. Então ele se protege, é claro. O corvo é assim, se ele sofreu maus tratos, se um corvo sofreu maus tratos em um lugar, todo o seu bando, ele se muda daquele lugar. Ele vai embora daquele lugar e nunca mais aquele bando volta, ou um integrante daquele bando volta naquele lugar. Eles não voltam, eles têm uma memória incrível. Eles têm memória incrível. Então, assim, eles, para quem está com esse arquétipo, para entender, aprender simbologias, símbolos, tudo relacionado à magia, por exemplo, entende? Há trabalho com ervas, trabalhos de cura, trabalho de purificação, trabalhos com o tarô. Todos esses trabalhos, para quem está dançando com essa energia arquetípica, é incrível. Entende? Sonhos, você vai ter, se a pessoa conecta com essa, vai ter sonhos, gente. É questão de você fechar o olho, assim, você piscar e pronto, você já está em outra dimensão, uma dimensão paralela, em outro lugar, vivendo uma coisa. É sobre isso. Entende? Então, você precisa ter tá com um mental saudável para lidar com essa energia, com a energia do corvo. Você precisa estar com o seu corpo mental, seu corpo, sabe, muito bem estruturado para lidar com essa energia, porque senão você entra numa situação de esquizofrenia. Eu estava vivendo, no início eu estava vivendo uma situação que eu estava assim, no outro dia, eu deitava, dormia. Aí passava no dia, eu levantava, começava a fazer minhas coisas, aí eu começava a lembrar coisas que eu vivi durante a noite, que eu vi, experiências da noite. Aí eu ficava naquela coisa, tá, peraí, isso aconteceu ou não aconteceu? Era questão quando algo acontecia, eu falava, cara, eu já vivi isso aqui, eu lembro disso aqui. Porque ele traz essa visão, ele traz a clarividência. Entende? Ele traz a clarividência, ou seja, você prevê os eventos antes mesmo dele acontecer. Aconteceu uma coisa até meio que bastante chata, sabe? Que mais para frente, depois, se possível, se me for permitido, eu contarei para vocês aqui de algo que eu vivi com essa experiência, que num primeiro instante aquilo me deu medo, sabe? Eu fiquei com medo, falei, cara, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais, eu não sei se eu tô pronta para isso, porque eu sonhei com a situação, e quando a situação aconteceu,
Eu me desestruturei. Eu não soube lidar com aquela situação. Entende? Então, assim, é sobre isso. Então, você precisa estar bem psicologicamente, você precisa estar bem mentalmente para você lidar com essa energia. E eu sempre falo, todas as vezes que eu falo sobre arquétipo, eu sempre falo, não vai por curiosidade. Entende? Não vai por curiosidade, não é brincadeira. Leva a sério, sabe? Essas situações, leva a sério as energias arquetípicas, porque elas estão aqui para te ajudar. Elas existem para nos ajudar. Mas se nós ficarmos brincando, sendo de certa forma arrogantes com energias, a gente pode machucar, a gente pode se dar muito mal nesta situação. Então, o corvo, ele traz isso para você. Entenda isso, gente. Entenda. É por isso que existe tantos mitos, tantas lendas, tantas coisas, né, relacionadas a esse arquétipo. É porque simplesmente não é para amador, não é um arquétipo para amadores. Isso aqui é para quem realmente sabe o que está fazendo e tem certeza do que está fazendo. Entende? Então existem muitas lendas, sim. É um arquétipo de mau agouro que prevê a morte dos outros. É um arquétipo que prevê não sei o que, é um arquétipo de mau... porque ele vai abrir a sua clarividência. Você vai ver além. Você vai prever os eventos antes que eles aconteçam. Mas isso não é para te destruir, não é para te derrubar, é para te prevenir. Então, se você não está bem com seus pés no chão, você não vai conseguir lidar com isso. Entende? Então, é sobre esse arquétipo poderoso que eu quero falar com vocês. Tá? É um arquétipo de inteligência, criatividade, tá? É um arquétipo que te ajuda, assim, demais com a sua visão espiritual, com a sua espiritualidade, tá? É um arquétipo também que de muita limpeza e purificação, tá? E para limpar, você vai bagunçar, você vai tirar coisa do lugar. Então é um arquétipo que quando entra na sua vida, pessoas saem. E não é porque as pessoas são ruins ou que estejam querendo te prejudicar, não. É porque são pessoas que, infelizmente, não contribuem mais com você. Entende? A energia delas não estão mais em ressonância com a sua. E tá tudo bem. Crescer é isso. Crescer é entender que quando você termina o colegial, quando você termina ali o terceiro ano num colégio, que você vai para a vida, aquelas pessoas, aqueles amigos, aqueles colegas de classe que tinham tanta afinidade com você, eles vão crescer também. E vai cada um para um lado. E nem por isso, vocês não precisam deixar de se falar por causa disso. Ou seu colega é ruim por causa disso, ou você se tornou uma pessoa muito ruim, muito fria por causa disso. Não. Significa apenas que vocês estão crescendo, cada um estão seguindo o seu caminho. Entende? Então é sobre isso. Esse arquétipo também, ele te ensina. Quando o ambiente não está favorável, quando o ambiente não está propício para você, ele vai te mostrar. Você vai sentir. Entende? Aí a decisão de continuar ali ou não é lógico, é puramente sua, tá? É o seu livre-arbítrio, você fazendo uso do seu livre-arbítrio. Você vai entender quando você deve sair de casa, quando você precisa ficar em casa.
Entenda? Esse arquétipo, ele vai te conduzir, ele vai ajudar, vai apurar muito a sua intuição. E mais, vai te ajudar nos seus trabalhos espirituais. Tanto para você, quanto se você faz o trabalho para fora, né? Você trabalha com outras pessoas. Por isso, esse arquétipo ele é tão mal falado. Ele é muito um arquétipo relacionado a bruxas, né? Por causa disso. Porque era um arquétipo que as curandeiras, né? As nossas ancestrais curandeiras, esses animais estavam sempre muito perto delas. Por causa dessa conexão, por causa desta ressonância. A energia delas era meio que convidava esses animais a estar perto, a estar com elas, entende? O corvo também, para quem aí estuda o grande livro, o corvo foi quem levou alimento para o profeta Elias. Elias ou Isaías, não me lembro bem, acho que é Elias. Quando ele, né, quando ele se refugiou numa caverna, que tinha lá uma sacerdotisa caçando ele para, né, para matar, para acabar com, né, ceifar a vida dele, ele se refugiou, era um corvo que levava alimento para ele. Entende? Então é sobre você entender isso, você estar ciente disso, ciente dessa energia. É uma energia que vai te aproximar muito, que vai te conectar muito com o seu lado espiritual, tá? Com o seu lado etérico, com o lado que você não vê diariamente na sua vida, que você não vê. Aquela parte nossa que muitas vezes, muitos de nós nem quer saber dela, né? Então, é sobre isso. E por isso ele é tão mal visto na sociedade, né? Por isso ele é tão... Eu sempre tenho para mim o seguinte, gente, quanto mais uma coisa é mal vista, quanto mais preconceito existe em torno de algo, mais vale a pena estudar sobre aquilo. Porque você vai acabar descobrindo que o preconceito, aquela forma de ver aquilo só é daquele jeito porque simplesmente um grupo de pessoas não entenderam essa energia, né? E por isso traz toda esse medo, toda essa ilusão de medo e aplica aquilo ali na sociedade. A gente acaba aceitando isso como verdade, sem nem sequer estudar ou investigar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, meus amores, eu quis trazer essa experiência para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Assim que eu tiver mais, o que mais aconteceu, eu venho trazendo aqui para vocês, tá? Gratidão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.